tem uma lenda de um pirata que veio se esconder no Brasil, porque a gente nunca teve. Piratas aqui, a história do Brasil, nós tivemos ataques de piratas no nosso litoral. Teve ali em Santos e São Vicente o Thomas Cavendish, em 1561. Tem um corsário francês, o René do Gaitran, atacou o Rio de Janeiro em 1714. E teve o James Lancaster também, que atacou Pernambuco. E teve a Ilha do Desterro aqui em Florianópolis. E até aqui no nosso Paraná, no estado, em 1718, um navio pirata estava perseguindo um cargueiro chileno. E daí o navio pirata parou ali na Baía de Paranaguá, na frente da Ilha da Cotinga, para atacar esse navio chileno que estava carregado por prata. E os moradores ficaram apavorados. O que os piratas faziam? Paravam o navio, se encaixaçavam, ficavam loucos e desciam para roubar. E, tipo assim, concomitantemente, eles atacavam a vila. Apavoravam tudo, estupravam as mulheres, matavam todo mundo. E o povo, a pilhagem popular que a gente vê nesses filmes de Vikings, os piratas. E o povo ficou apavorado e entrou na capela da Maria do Rosário, lá do Rosário, e começou a rezar. E não é que veio uma tempestade, uma cumulonimbus daquelas lá, e pegou o vento forte, e o navio pirata estava na frente da Ilha da Cotinga, e tem lá submerso uma pedra, um recife, que é a Pedra da Palanga, e bateu o navio na pedra e começou a afundar o navio. E até eles foram lá, capturaram os piratas, e dentro desse navio tinha um cofre com 200 mil cruzados em ouro. E já tiraram de lá? Não, até lá tá lá o cofre. Até hoje tá lá? Até hoje. Eles tentaram, naquela época, tem até cartas do rei de Portugal chamando, alguém vai lá e tira o cofre e pegue metade, e ninguém fazia. Daí, em 1968, fizeram uma operação para tirar, dragaram lá o fundo, tiraram vários canhões desse navio pirata, tiraram alguns dobrões de ouro, tiraram cachimbos, só que não conseguiram pegar, porque até aconteceu uma coisa interessante. Tava a draga lá, pegando, e quando vieram 2 moedas de ouro, o pessoal começou a brigar dentro da draga. Se mataram. Tiraram 38, tiroteio. Não matou ninguém, mas o cara disse que acontece uma coisa interessante dessa história de caça ao tesouro. Sim. A gente chama a febre do ouro. É verdade. O ouro vem, digamos que estamos nós 3 aqui, daí vocês daqui a pouco encontramos o tesouro e você fala, não, vamos pegar e vamos dar um tiro no Paulo que nós só repartimos em 2. Então acontece uma loucura. Ou então, digamos, um de nós 2, o Paulo, vou matar a Lana, vou matar o Marcos, que o ouro não vou ter que repartir em 3. Até porque sou eu que sei, que É o sabe onde que estão sabe que as tá armas claro. aqui no estúdio, né? É aquela coisa. Puxa! Então, aconteceu isso, mas eles nunca mais fizeram. E também por quê? Porque o fundo da Bahia, nossa, pelo rio Itiberê, ela é muito lamacenta, muito lodo. Mas até hoje o cofre existe. Então a gente teve até o ataque pirata, digamos, aqui no nosso litoral, que foi bem nessa época, 1718. Mas daí, praticamente 100 anos depois, vem essa história no século XIX, começo de 1800, do pirata Zulmiro. E no começo eu achava que era uma fantasia, mas eu achava legal ter a história de um pirata. Principalmente porque a criançadinha brilhava o olho. Piratas e tesouros, tudo mais. E no começo eu falava, não, eu vou alimentar essa história. E realmente era o pirata Zulmiro, havia escondido um tesouro aqui em Curitiba. Negócio. Tinha até essa reportagem do Cid, e essa reportagem do Cid falando ainda o que tinha no tesouro do pirata. Joias preciosas, barris com moedas de ouro, ouro em pó. Descreveu. Só que o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Cid, e no começo ele era uma pessoa muito assim, nervosa, não tinha papas na língua. Eu lembro que até hoje eu estava falando com ele, conquistando o coração dele, porque ele tinha um acervo de fotos muito grandes. E quando eu mencionei a história do pirata Zulmiro, ele se transformou, começou a me xingar, me amaldiçoar. E até eu tava lá no bar Stuart e o garçom falou, vai embora, Marcos. E o senhor ficou transtornado. Eu, cara, não. Daí não quis me atender mais. O que aconteceu? Daí eu fiquei sabendo que na época ele sofreu um bullying muito grande. Por causa dessa história. Reportagem. Ele achou que tu tava zoando ele. Claro, ele falou, imagine, até falaram que, porra, Cid estava bêbado, onde vai escrever uma história de um pirata? E ele achou que eu tava querendo zoar dele. Tanto é que, 1 ano antes dele morrer, ele escreveu uma reportagem na Gazeta do Povo, na coluna Nostalgia, onde ele refuta essa história. Isso é uma lenda, não existe nada de verdade no pirata Zulmiro e darará. E daí eu falei, pô, no começo eu achei que era lenda, mas daí eu esbarrei em uma outra reportagem de um historiador parnaguara, de Paranaguá, o Vicente Nascimento, falando que o pirata Zulmiro morou em Curitiba. Deu, pô, agora é um historiador falando. E daí eu comecei a dar um tratamento um pouco mais científico para essa história. E não é que daí eu tive uma ideia de publicar um livro infantil, juvenil, ilustrado. Uma lenda, para resgatar a pesadinha. Que eu falei, cara, essa história é incrível. E quando eu escrevi esse livro em 2013, com essa lenda da cigana Hortência, do pirata Zulmiro, um pesquisador de São Paulo, muito legal, ele vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Hemeroteca Digital, encontrou cartas que foram publicadas em 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, por um cidadão inglês que alegava que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Caramba. Eita! Tipo, uma coisa de cinema. Daí eu vi o quê? Daí eu vasculhei. Quando eu tive acesso a essas cartas, foram 8 cartas contando uma história extraordinária. Olha como é que era essa história.
Quem escreveu essa história foi um cidadão inglês, um imigrante, chamado Edward Young, de 20 anos de idade, que migrou para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate, em 1879, que era o ciclo da erva mate. Sim, foi E o bem na transporte da erva mate, ela começava pela Estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. E a Estrada da Graciosa começava bem aqui na frente, passava aqui, a Cândido Abreu era a Estrada da Graciosa. Ia pela João Goberto, entrava ali até pelo bairro do Bacaxiri, onde hoje é Erasto Gettner, e ia para os portos. E hoje, no bairro do Bacaxiri, naquela época, era chamada de Colônia Argelina, que era um Curitiba com várias colônias ao redor. E bem nessa saída existia uma parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo, que ainda existe o imóvel hoje. Você acaba lá passando pelo Erasto Gettner, passa o quartel do Sindacta, 2 quadras depois do lado esquerdo, é uma casa amarela, que é uma casa colonial, que é a mais antiga da cidade de Curitiba, construída em 1860. Olha. E essa Casa do Burro Brabo tinha esse nome, Casa do Burro Brabo, porque era um local de confusão. Era uma parada de tropeiros, era uma balada da época, era um hotel e era um barzinho. E foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. Então, Eita, era o risca-fogo lá na época. E era o negócio. Era o negócio. E o Edward saiu um dia pra se divertir, ele tinha 20 anos de idade, na casa do Burro Brabo, e ele fica amigo do dono da casa. E quando ele comenta que ele era inglês, que ele estava encantado, e um parênteses, nessa época, 1879, o sul do Brasil nunca teve uma imigração inglesa forte. Os ingleses ficaram mais ali em São Paulo, Santos, daí Rio de Janeiro, Bahia, subiram pra cima Pernambuco. E ele comenta que ele era inglês, que ele estava encantado por Curitiba. Curitiba tinha 14 mil habitantes nessa época. E o dono da casa fala, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato há mais de 40 anos? E é um velho educado, veio aqui algumas vezes na casa do Burro Brabo e se comportou feito um cavaleiro. Ué, inglês não dá pra esperar outra coisa. Até o pirata inglês. E o Edward fica curioso. Como é que eu encontro esse velho? E o cara fala, ó, meio-dia cavalgando seu cavalo pro interior da mata, você vai encontrar o velho do mato, que era assim que ele era chamado em Curitiba. E o Edward tira um dia para visitar o velho do mato. E encontra lá o casebre, segundo as indicações. O casebre pequenininho, humilde, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva. E morava o velho e uma escrava no casebre. E o que choca o Edward é que o velho falava um inglês perfeito, falava grego, falava latim, falava alemão, francês, conhecia a literatura inglesa. O Edward viu que estava de frente de uma pessoa com uma cultura superior. Até ele se pergunta, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil num casebre com uma escrava? Ué. Algum segredo esse velho tem. Sei lá, tá aqui comendo pinhão. Tomando chá, né? O chamate e tal. E daí ele fica curioso. E morava o velho e uma escrava. E ele desenvolve uma amizade com o velho. E o velho sempre ocultando o passado dele, mas o Edward falando, esse velho tem algum segredo muito bizarro. Nossa. E daí o Edward era amante de livros, de escrever, o sonho dele era ser um escritor. E ele comenta com o velho e passa-se um ano dessa amizade, sem o velho confessar o segredo dele, a história da vida dele. E o Edward recebe uma carta dos pais para retornar para Inglaterra e ele comunica o velho do mato. E o velho fala, vou contar toda a minha história para você, mas você vai jurar para mim que não vai contar para ninguém enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícia da minha morte, tá livre do juramento. Naquela época existia essa cultura do juramento. Sim. E daí o velho começa a contar. Nasci na cidade de Cork, no sul da Irlanda. Ele escreveu isso. Escreveu. É. Daí ele começou, né? Ele falou, meus pais eram muito ricos, donos de grandes propriedades de terra. Por ser de família rica, eles me mandaram para estudar em Eton College, que é a escola mais chique do mundo, escola de príncipes, o futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou nessa escola. E depois de Eton College, ele entrou para a academia naval. E aos 25 anos se tornou oficial da marinha inglesa. Só que ele era muito orgulhoso por ser de família nobre, ele era muito soberbo. E ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ele tem um desentendimento com o oficial superior e acidentalmente numa briga ele mata o oficial. Sabia que ia pegar um processo de corte marcial e ele ia ser enforcado, matou um oficial superior, ele deserda da marinha real inglesa, vai ao porto da Flórida, na cidade de San Agustín, e toma uma atitude desastrosa e embarca como imediato no navio negreiro. Isso por volta de 1824, 25. E nessa época, esse porto de San Agustín, a cidade mais antiga dos Estados Unidos, ali ao norte da Flórida, era um porto pirata praticamente. Todo o tráfico de escravos entrava ali. E ele, 8 meses depois, nesse navio negreiro, tendo contato com esse mundo brutal do tráfico de escravos, ele faz um motim dentro do navio, mata o capitão do navio, assume o comando da embarcação e agora vem um detalhe crucial. Ele abandona o nome verdadeiro dele e adota esse nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. Porque Zulmiro não é inglês, Zulmiro é grego, Zulmiro é da região ali da Grécia. Como ele era poliglota. Poliglota, falava grego, porque essa escola, Eton College, as duas línguas principais eram o grego e o latim. Sim. E ele estudou, falou por 4 anos em Eton College. Nossa. E agora, com a nova identidade de Zulmiro, o grego, ele desce para o Atlântico Sul praticar a pirataria. E aqui, imagina, nós estamos falando de um pirata que estudou nessa escola que formava os maiores líderes políticos da época. Né? O cara que derrotou Napoleão, o Duque de Wellington, falou bem assim, a Batalha de Waterloo foi vencida nos campos de jogo de Eton College. Porque era uma escola que formava os líderes. Sim. E daí o
pirata Zulmiro estudou lá. E não é oficial da Marinha Real Inglesa, que era a maior potência dos navios à vela. Ele logo se torna líder do bando de piratas que atacavam o Oceano Atlântico Sul. Não, até dos piratas. Ele se tornou líder do navio. E ele falava que eram os 2 capitães piratas, além do Zulmiro. Era um pirata russo, que eles apelidaram de Zarolho, porque levou um golpe de espada no rosto e ficou cego de um olho com uma cicatriz, e um pirata espanhol chamado José Sancho. E os 3 piratas, Zulmiro o grego, Zarolho o polaco, e José Sancho o espanhol, escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, uma ilha deserta, uma ilha vulcânica, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles, o lugar onde eles escondiam os tesouros. E essa Ilha da Trindade, ela é ponta de um vulcão extinto no meio do oceano, então ela não tem uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na costa. É uma ilha difícil de aportar. Uma ilha perfeita para esconder um tesouro pirata. E uma ilha que tem fonte de água doce. E daí eles escondem lá, e um detalhe, o Zulmiro conta que ele e o José Sancho enganaram o pirata russo Zarolho. Pirata passando a perna em pirata. Eles escolhem um depósito na baía sudoeste da ilha, onde eles cavam lá numa ravina, uma gruta, escondem obras de arte, barras de prata, e dentro da ilha, perto da entrada da cachoeira, para dentro da ilha, ele e o José Sancho escolhem um outro depósito que botam lá os barris com as moedas de ouro, as pedras preciosas, as joias, tudo mais. E Deus Zulmiro fala, o José Sancho, a Marinha Espanhola, afundou um navio, todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho foi capturado pelos espanhóis, levado para Havana e enforcado todo o bando. E o Zulmiro era o último. Daí o Edward pergunta, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele conta que 19 dias após ele ter feito o último depósito na ilha, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E quando ele estava no porão, ele começou a falar, eu não sou grego, eu sou inglês. E daí até a tripulação dele, mas como que nosso capitão não é grego, né? E daí foram chamar o comandante e falar, o pirata grego lá não é grego, é inglês. E o comandante desceu para ver pessoalmente e aquelas coincidências do destino. O comandante, chamado Henry Capel, foi colega do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval. Os 2 eram grandes amigos, inclusive ele conhecia a família do pirata, porque a mãe do cara nasceu na cidade de Cork. Cara, quando ele viu o pirata pelo gongo, né, em cima do lance, até o cara no começo, você é um traidor, vai morrer enforcado. Daí no outro dia, mais calmo na cabine, chamou o Zulmiro e falou, me revolta ali conhecer sua família e ver o que você virou, mas eu não vou ser teu carrasco, porque toda a tua tripulação vai ser enforcada. Vou simular aqui, vou manobrar no sul do Brasil, vamos simular a tua fuga e você vai jurar pra mim que vai subir o continente e daí vai entrar pro sertão do Brasil, vai abandonar a vida de pirataria. E ele simula a fuga do Zulmiro aqui na Barra de Superagui. E 9 dias depois, isso em 1829, o Zulmiro sobe a serra e chega em Curitiba e aqui se instala no Pilarzinho. No Pilarzinho? Pilarzinho. E passa 50 anos, vem esse jovem inglês bater na porta dele, o Edward, e ele fala, o tesouro tá lá na ilha. E o que ele faz? Ele entrega pro Edward um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar. Até o mapa do tesouro, mas tipo um roteiro mesmo assim. O tesouro você acha aqui, você caminha tal ponto, tal ponto, tal ponto. E entrega pro Edward, mas ele pede aquele sigilo, né? Não comente com ninguém essa história. E o Edward meio cético, né? Pô, esse velho aqui é uma história meio mirabulosa. O cara aparece aqui na minha porta, né? Mas ele não acreditava. Mas o Edward volta pra Inglaterra. Depois de um tempo, o Edward volta a morar no Brasil, mora em Santos, mora em Minas Gerais, nunca mais volta pra Curitiba. E daí nós avançamos, até esse encontro final com o Zulmiro foi no ano de 1880. E nós avançamos 16 anos na história, nós estamos agora em 1896, o Edward está morando no Rio de Janeiro, casado com 36 anos, com 4 filhos. Ele havia esquecido a história do pirata Zulmiro. Quando ele abre um jornal da época, lá o Gazeta de Notícias, tem uma reportagem falando o tesouro da Ilha da Trindade. Essa reportagem foi escrita por um cônsul português, Jaime Batalha Reis, que havia sido cônsul português na cidade de Newcastle, na Inglaterra, falando de uma história de um pirata russo cego de um olho que fugiu da captura, o bando dele foi enforcado. Russo agora? Russo agora, o Zarolho. O Zarolho. Ele fala do Zarolho, que o Zarolho, o bando dele foi capturado, o bando dele foi enforcado, mas o Zarolho conseguiu fugir da captura. E o Zarolho foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer entrega o mapa do tesouro, o mapa mesmo para um capitão de um navio mercante inglês, de um depósito na Baía Sudoeste da Ilha da Trindade, e conta a mesma história do Zulmiro. E daí os ingleses, de posse desse mapa, imagine, e os ingleses fazem 3 expedições para a ilha, em 1880, 85 e 89, só que a Ilha da Trindade, por ser uma ilha vulcânica, bem onde os piratas cavaram a gruta, desmoronou o morro em cima. E eles tentaram cavar e não encontraram nada do tesouro. E quando o Edward viu essa reportagem, na hora ele se lembrou da história do Zulmiro. E o que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba. Cadê o velho inglês que morava no meio do mato?
E falam pra ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ah, então vou contar a história, né? Ele se lembra do juramento. Tô liberado. Daí ele veio, ele pega o tesouro e fala assim, ó, os ingleses foram em busca só de um depósito. O Zulmiro falava do outro depósito no interior da ilha. E até ele tenta uma reunião com o presidente Prudente de Moraes na época. Tenta pegar um apoio, a galera, ninguém acredita na história dele. Ele tem a ideia de mandar cartas ao Jornal do Brasil, contando essa história. Até ele bota o título, A Nova Ilha de Monte Cristo, baseado no romance O Conde do Monte Cristo, a Ilha da Trindade. Mas ele bota um pseudônimo, assina com o nome J.F. Bastos, não o nome verdadeiro. Ele não conta detalhes da cidade onde morava. Ele falava, estava residindo em 1879 em 3 pontinhos. Ele conta toda essa história, que ele encontrou o pirata, tudo mais. E na última carta, que ele publica 8 cartas, ele fala trechos do roteiro do tesouro. Até ele fala avaliado em 8 milhões de libras. Um parênteses. Na época, hein? Imagine, o Zulmiro escreveu em 1880. Você atualizando esse valor pela calculadora do Banco da Inglaterra, 1 bilhão de libras. 7 bilhões de reais. Um valor exorbitante. E daí isso desperta a cobiça de ladrões. Claro. Um mês após ele escrever a última carta, ladrões tentam entrar na casa do Edward Young para roubar o roteiro do tesouro de madrugada. Na confusão, dão um tiro nele e matam o inglês, tadinho, o amigo do pirata. E os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. A polícia não sabe por que mataram o inglês, não sabiam da história, nada de roteiro do tesouro. A história desaparece da imprensa. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro. Olha que maravilha. Traduzem o roteiro do tesouro e fazem a primeira expedição brasileira para a Ilha da Trindade em 1910. Daí os caras não conseguem nem aportar na ilha lá, desespero, daí voltam, daí organizam a segunda expedição em 1910, ficam por 15 dias na ilha, não conseguem encontrar nada, organizam a terceira e a quarta expedição, 4 expedições brasileiras. E na última expedição brasileira, eles falam que no final do roteiro do tesouro tem uma cidade, Curitiba, 10 de maio de 1880.